Deus, fala ao nosso coração agora que vamos à sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias do Salmo 139. Vamos terminar o Salmo nessa noite, Salmo 139. Nós temos estudado esse Salmo ao longo de, acredito que talvez mais do que um mês, mas hoje precisamos concluir a leitura e o aprendizado que esse Salmo traz. Salmo 139, versículo 1 a 34, nós vimos aí o texto que diz: Senhor, Tu me sondas. Esse é o texto que está sendo projetado para vocês e me conhece. Estou lendo a versão da esquerda. Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, penetras de longe os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua ou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás, e se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe no teu livro. Todos, ou foram escritos, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Até aí a nossa leitura, nós já caminhamos por esse salmo, vamos para a parte final dele, vimos aí que os atributos de Deus são razão suficiente para temer e louvar a Ele. Então, nós vimos que o objetivo dessa mensagem era mostrar quais são os atributos de Deus e o que eles nos ensinam. E aí nós vimos 3 atributos. Vimos que o nosso Deus é um Deus onisciente. Quando ele fala Senhor, o começo desse salmo é muito característico em mostrar a forma como Deus conhece. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e me levanto. Vimos aí, não vou repetir, que nosso Deus tem todo o conhecimento. Ele sabe a minha rotina, quando eu assento e levanto, ele penetra os pensamentos de longe, ou seja, a distância, o fato de Deus estar no céu não é um problema. Ele consegue entender e conhecer todas as coisas. Nós vimos que ele fala sobre o esquadrinhar dos pensamentos, quando eu ando, quando eu me deito, o esquadrinhar do meu andar
Deus sabe todos os meus trabalhos, as minhas ações, nada isso é para ele oculto. E por fim, o texto fala que Deus sabe todas as coisas antes mesmo que eu fale, antes que a palavra me venha à boca. Tu, Senhor, já a conhece, o texto fala que conhece toda ela. Vemos que o outro atributo de Deus é o atributo da onipresença. Quando ele fala, tu me cercas por trás e por diante, põe sobre mim a sua mão. Ele está falando que uma série de contrastes onde Deus está em volta do seu povo. E esses contrastes aparecem a partir do versículo 5, quando ele fala dos extremos da vida. E eu não vou explicar tudo de novo, já falei para cada um de vocês. Ele vai dizer, para onde me ausentarei do teu espírito? Se suba aos céus, lá estás, e se desça ao abismo, versículo 8, lá o Senhor também está. E quais são os extremos da vida? A vida é marcada por dois extremos fundamentais, vida e morte. Então o salmista diz, se eu for ao céu, Deus está lá. Ou seja, se eu estiver na presença celestial, Ele está. Mas se eu for para o inferno, se eu coloco minha cama no abismo, essa figura do Sheol, lugar dos mortos, o Senhor também está lá. Mas então, para onde eu vou? Vida e morte estão diante do Senhor. Não tem como alguém escapar da sua presença. Outro extremo que é visto aí é os extremos da terra. Se eu tomo as asas da alvorada, ou seja, se eu vou para onde o sol nasce, o lado oriental, o Senhor está lá. E se eu me detenho no confim dos mares, ou seja, se eu coloco a minha cama no profundo do oceano, de um lado ao outro do planeta Terra, de leste a oeste, o Senhor está. Os extremos da vida, quando ele fala céu e inferno, alguns entendem que era quase a dimensão de falar norte e sul. Outro extremo é o extremo do conhecimento. Deus deixa, o texto deixa muito claro para nós, quando ele menciona as trevas e a luz para o Senhor são iguais. Se eu digo que as trevas me encobrirão, o Senhor está. Então ele vai mostrando que o nosso Deus é um Deus que conhece tudo, nada está oculto dele. Outro atributo é o atributo da onipotência. E aí nós falamos da criação do ser humano, não vou voltar nesse assunto. Nós vimos que o nosso Deus cria a vida e vimos que por mais que a tecnologia avance, os recursos naquela época, hoje já é assombroso, não é? Quando ele fala do ventre materno, nós vimos lá que hoje com ou pouco tempo atrás, a tecnologia 2D mostrava a criança no ventre materno, e isso não deixava de ser menos assombroso, até se torna mais assombroso, porque na época, assombroso no sentido de assustador, maravilhoso, não é? Na época de Davi, isso não existia, então ele não sabia o que estava acontecendo, que semana estava, nada disso estava no conhecimento deles. Hoje, as pessoas podem ouvir o coração, ver a formação, e a tecnologia avança de tal maneira que eu mostrei para vocês a figura do ultrassom 5D, a realidade da imagem, a nitidez da imagem é algo fantástico. Cada vez mais, por mais que a tecnologia avance, a concepção da vida é algo extraordinariamente maravilhoso. O texto caminha então, e a última parte desse texto vai falar sobre o temor a Deus. A partir do versículo 18, ele vai trabalhar, vai fazer essa mudança. Por que que é importante você saber isso? Uma vez que você sabe que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, algo vai acontecer. E aí você vai entender. O salmo todo foi escrito por uma razão específica. E tudo isso que nós vemos até agora não nos mostrou a razão do salmo, não nos mostrou o objetivo desse salmo. Vamos ver se conseguimos entender aí o objetivo que vamos aprender. Tomaram a Deus, a partir do verso 18 em diante, ele vai falar, tomaram a Deus desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, os homens de sangue. E Davi então diz, eles se rebelam insidiosamente e contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Então Davi agora faz uma súplica a Deus, a partir do momento que ele entende que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele fala, Deus, eu não tenho como enfrentar os meus inimigos, eu não consigo lidar com essas pessoas que tramam coisas.
E o Senhor é o Deus que pode. Davi diz: eu não os tolero, eu não os suporto. Deus, afasta, quem dera, Davi faz essa súplica, quem dera o Senhor desse cabo ao perverso. E Davi então fala na oração como se estivesse falando com os homens: apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade, homens de sangue, homens violentos. Davi diz: eu quero estar distante de pessoas que são assassinos, pessoas que são perversas. Senhor, dá cabo dessas pessoas. Veja que Davi não pede: Senhor, deixa eu fazer isso, embora Davi fosse um homem de guerra. Ele pede a Deus: o Senhor pode fazer isso. Por quê? Porque o Senhor conhece o pensamento desses homens. O Senhor conhece o meu desejo, o Senhor sonda o meu interior, sabe o que eu quero. Mas eu peço ao Senhor: afasta, quem dera, como seria bom se o Senhor desse cabo do perverso. Essa súplica, esse tipo de oração, ele mexe conosco um pouco, porque muitas vezes eu me vejo na mesma situação que Davi, quando eu olho para alguns cenários e vejo a maldade avançando, vejo as coisas, às vezes eu recebo vídeos ou aqueles vídeos viralizam de pessoas ensinando maldade para crianças na escola, crianças de 7, 8 anos na escola dançando funk com as letras mais obscenas. Durante o período agora de férias, um dos lugares onde eu estava, eu pude ver com tristeza crianças pequenas. A pessoa que tinha alugado um imóvel colocava música muito alta e as músicas eram de cunho sexual com baixarias. E não tinha como, por mais que você fechasse a janela, por mais que você tentasse evitar aquilo, o som das músicas era terrível, a letra era terrível, a repetição. E quando eu olhei, eu via crianças ali brincando na piscina, crescendo nesse ambiente, sem culpa de estar naquele ambiente, mas sendo sujeitas a toda essa maldade. E eu olhava para a situação e falava: Senhor, quem dera o Senhor desse cabo do perverso. Quem dera o Senhor desse fim a isso. Quando você vê essas atrocidades, pessoas sendo mortas, você vê muitas vezes homens que roubam do povo, nada acontecendo, vivendo às vezes com grande luxo, rindo até, não é? Tendo deboche da sociedade. Nessas horas o coração diz: Senhor, quem dera o Senhor desse cabo do perverso, afasta essas pessoas, nós não aguentamos mais. A televisão, como ela tem destruído as famílias. As pessoas produzem novelas, filmes para destruir os lares. Senhor, quem dera o Senhor desse cabo do perverso. Nós não aguentamos mais. Para onde nós olhamos à nossa volta, tudo o que nós vemos são maldade, maldade, maldade. Ela predomina. Vemos dias terríveis, dias sombrios. Então esse texto desse salmo é um texto que deveria ser o clamor da igreja: Senhor, quem dera desse cabo do perverso. Nós gostaríamos que isso acabasse e nós entrarmos numa outra etapa da história, uma etapa em que a santidade e a retidão serão o padrão, aonde, Senhor, nós não vamos nos preocupar mais com as coisas com as quais nós nos preocupamos hoje. Quem dera o Senhor desse cabo do perverso e dos homens de sangue. Então veja, apesar de Davi clamar por isso, ele não pede para que ele faça isso. Por quê? Porque Deus é visto nesse salmo como sábio, poderoso e juiz. Esses são os aspectos que os atributos de Deus levantaram a respeito da pessoa dele. Então nós vimos esses 3 atributos e diante da grandeza desse Deus, Davi então termina o salmo com a sua oração. Preste atenção, porque agora nós vamos falar aqui de algo que normalmente as pessoas citam desse salmo. Talvez seja uma das partes mais conhecidas desse salmo, quando ele fala: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, pois o Senhor conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a parte importante, não que o resto não seja, mas veja, esse é o objetivo. Todo o salmo foi escrito por causa desses 2 versículos finais. Aqui, o versículo 23 e 24 são de fato a oração, o cerne do salmo. Todo o resto, todos os 22 versículos até agora, são a moldura dessa oração. O cerne do que Davi quer pedir
é isso. Já que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, já que Deus tem esses atributos que ele não comunicou a cada um de nós, quando você se depara diante da grandeza desse Deus, Davi então faz sua oração. E qual é, ou quais são os dois pedidos que ele vai deixar bem claro para Deus? O primeiro deles é que Deus puna os ímpios, acabamos de ver aí. Então, ele fala, Senhor, por teres esses atributos, sabe a maldade desses homens, puna eles. E a segunda e a parte mais importante desse salmo é que Davi pede, Senhor, eu sei que o Senhor tem esses atributos e eu sei que eu quero a destruição dos ímpios. Mas sabe de uma coisa? Por mais que eu deseje isso, pode ser que eu esteja desejando algo errado. Pode ser que eu esteja cego por causa da minha raiva, por causa da minha ira. Então eu peço que o Senhor me sonde. Eu peço que o Senhor coloque em prova. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja que importante essa parte do Salmo. Muitas vezes eu e você temos certeza de que o que nós estamos pedindo é certo. Se alguém fala uma coisa, fala, não, tenho certeza que estou orando da forma certa, estou pedindo da forma certa, aquilo que a posição que eu tenho é a posição certa, as escolhas que eu estou fazendo são as certas. Mas muitas vezes nós não temos coragem de chegar para Deus e falar, Senhor, avalie-me. Olha, por mais que eu acredite estar certo, sonda-me. Prova-me, Senhor, se por acaso as escolhas, os pensamentos que eu tenho estão errados, então me ajuda, me corrige. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Jó. Jó, a Bíblia diz no capítulo 1 de Jó, o próprio Deus falando que ele era um homem justo e íntegro, e em toda a terra não havia alguém como ele. Ok? Jó então é tocado, Deus permite que Satanás o toque trazendo calamidade, ele perde todos os 10 filhos, ele perde toda a riqueza e por fim ele perde a sua saúde. Então 3 amigos aparecem e começam a conversar com ele. E sabe o que os amigos fazem? Os amigos começam a acusar dizendo, se você está passando por isso, é porque você é alguém desonesto. Você está sofrendo, Jó, porque você sonegou o dinheiro dos seus trabalhadores, você roubou eles, você deixou de ajudar o necessitado. Você é o homem mais rico da terra porque você explorou pessoas. Por isso a mão de Deus pesou sobre você e você perdeu o seu dinheiro. Outro amigo veio e falou, você está passando por isso? É porque os seus olhos são maus. Você, Jó, coloca os olhos, sendo casado, você cobiça outras mulheres. E Deus viu o seu coração e agora Ele está colocando a mão sobre você, está punindo você. Outro amigo vem e fala assim, sabe qual é o seu problema? São as intenções do coração, você é perverso. Você é arrogante, você acha que você é o melhor de todos. Então Deus veio e levou seus filhos, Deus levou sua riqueza, Deus está colocando você na humilhação. Tudo isso está acontecendo por causa dos seus pecados. E sabe o que Jó faz? Jó para diante daquilo e ele considera o que os amigos estão falando. E então ele ora a Deus. Ele pede para que Deus o avalie. E considerando as coisas, as acusações que ele recebeu, ele chegou à seguinte conclusão, não, Deus, se isso que eles estão falando é verdade, se eu cobiço mulheres, então que eu seja punido. Se isso que eles estão falando é verdade, se eu fui desonesto com alguém, se eu deixei de pagar algum trabalhador meu, olha, pode me punir. Sonda-me e verás que eu não fiz isso. Esse é a atitude correta de alguém que anda na presença de Deus. Ter coragem de pedir para que Deus avalie o seu caminho. Mesmo Jó, sabendo, acreditando que estava certo, ainda assim ele foi a Deus e falou, sonda-me. Quando foi a última vez que você pediu para Deus sondar as escolhas que você tem feito? Quando foi a última vez que você falou, Senhor, sonda o meu casamento? Avalie o meu casamento. Eu estou sendo uma boa esposa? Eu estou sendo um bom marido? Senhor, vê.
Olha, sondas e conhece, prova o meu coração. Veja, Senhor, se as intenções do meu coração, se as minhas escolhas, se aquilo que eu planejo, se aquilo que eu faço não está errado. Eu acho que está certo, mas por favor, sonda-me, porque eu sou humano e eu posso estar cego. Eu posso estar sendo cegado pelo meu próprio orgulho, tomando decisões erradas. Quantos jovens não pedem a Deus, Senhor, sonda os meus caminhos. Eu quero escolher essa profissão. Por quê? Eu tenho certeza, é a profissão que mais se harmoniza com o que eu gosto, com o que eu quero. Davi fala, Senhor, sonda-me, prova-me. Vê se é isso mesmo. O Senhor é o único capaz, por causa dos seus atributos, eu não sou. É bonito, porque o versículo 24, quando ele fala, Senhor, sonda e conhece-me o coração, prova-me, me coloque em teste, testa-me. Muitas vezes nós precisamos ser testados, sabia? A nossa fé, se você quiser passar para as pessoas, mostrar para as pessoas a qualidade da sua fé, você precisa ser provado, testado. Eu tenho nas minhas mãos uma aliança, e essa aliança foi dada à minha esposa em abril, vai fazer 20 anos que nós somos casados. Se alguém chegasse para ela e dissesse assim, olha, eu tenho uma informação para te dar, a aliança que você tem não é de ouro, é uma aliança falsa. Minha esposa ia olhar para essa pessoa e falar, como você sabe que é falsa? Eu tenho certeza, eu conheço, eu entendo de ouro. E a pessoa ia olhar e falar, isso daqui não é ouro. Então, se minha esposa me procurasse e dissesse, olha, me disseram que isso daqui não é ouro. Como resolver essa questão? Eu posso brigar com ela e falar, você não confia em mim? Você vai confiar em mim ou vai confiar num estranho ou numa estranha? E se ela falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos no ourives. Vamos numa pessoa que mexe com ouro e vamos testar. Vamos provar para ver se isso é ouro. Se eu dissesse para ela, se você provar, nosso casamento acabou, porque isso é falta de confiança. Não seria estranho? Por quê? Porque a verdade não teme ser testada. A verdade, ela não teme, ela não tem medo do teste. Então Davi diz, Senhor, sonda-me e prova-me. Para quê? O verso 24 termina dizendo assim. Deixa eu projetar o texto para vocês. Olha o que diz o verso 24. Vê se há em mim. É um pedido, hein? Não é um pedido arrogante. Vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Davi não está dizendo assim, olha, pode olhar para a minha vida, o Senhor certamente não vai encontrar nada de errado, porque eu sou perfeito. Não. Ele está falando, Senhor, veja se eu me desviei para caminhos maus. Veja-me. Olha na versão do meio como fica mais claro ainda na NVT. Mostra se há em mim algo que te ofende. Senhor, eu às vezes posso estar enganado, eu posso estar confuso. Revela-me, porque o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor vê por onde eu ando, o que eu faço, o que eu penso. Vê se eu não estou fazendo algo errado. Essa é a súplica do homem que teme a Deus. Essa é a súplica de uma pessoa que não tem medo de ser sondado. E o que vai acontecer se Deus nos sondar e ver, olhar na sua vida e descobrir que os seus caminhos estão errados? Davi diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E depois ele fala, e guia-me pelo caminho eterno, traz-me para o caminho correto, o caminho que leva à eternidade, o caminho que anda na sua presença. Todo salmo para falar da grandeza do poder de Deus, da sua onisciência, onipotência, onipresença, é para chegar nesse final e ele falar, o Senhor que é Deus absoluto, sonda a minha vida, prova a minha vida. Eu quero ser melhor. Eu preciso, eu não tenho medo, Senhor. O meu maior medo é andar por caminhos errados, achando que eu estou no caminho certo. Por isso, prova-me e guia-me pelo caminho eterno. Traz-me de volta. Nós nos desviamos, nós erramos, nós tropeçamos. Queridos, pequenos desvios ao longo da nossa trajetória vão nos levar a caminhos muito longe do plano de Deus. Um avião, quando levanta voo, se ele se desviar 1 grau à direita do rumo que ele deveria tomar,
Pode parecer uma coisa insignificante, mas depois de ele andar 100, 200 quilômetros, ele vai estar completamente fora. Talvez você olhe para a sua vida e você fala, eu tenho pequenos desvios, Deus, afinal de contas ninguém é perfeito, a carne é fraca. O Senhor sabe, perfeição não pode ser alcançada, que é verdade. Mas o que nós estamos falando aqui não é de perfeição, mas nós estamos falando de avaliação, de correção de rumo em toda a trajetória. E é um momento propício para nós fazermos isso, o ano começou. E você deveria falar, Senhor, o meu casamento está indo na direção certa, a minha vida acadêmica, a minha vida profissional, a maneira como eu lido com o dinheiro. Senhor, sonda-me, vê se o meu compromisso com a igreja está correto. Olha que oração, é o sonho de todo pastor. Crentes orando, falando, Senhor, avalie o meu caminho. Vê se é um caminho mau em mim e traz-me de novo para o caminho eterno. Será que eu me perdi? Será que eu estou distante? Pede para Deus avaliar a sua vida de oração, avaliar a sua vida de leitura, de crescimento na palavra de Deus. Será que você está andando nos rumos que Ele colocou? Porque se você não está, é hora de você pedir, Senhor, guia-me. Guia-me pelo caminho eterno. Não me deixe onde estou. Esse é o resumo do Salmo. E ao terminarmos esse Salmo, Salmo 139, você vai descobrir algumas implicações. A primeira implicação que você vê é preciso que você saiba que o Deus da Bíblia é um Deus diferente dos das demais religiões. O Deus da Bíblia, ele é totalmente diferente. O Deus das outras religiões é um Deus que não transcende ao que ele criou. Principalmente nas culturas orientais, as pessoas apresentam um Deus muito pequeno. As pessoas dizem, Deus é tudo, Deus está em tudo, Deus está nessa camisa, Deus está numa flor, Deus está no papel. Afinal de contas, Deus é tudo, e tudo é Deus. Mas o Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia está próximo, mas o Salmo deixa bem claro que, quando fala de estar próximo, Deus é imanente, está perto da sua criação. Mas nunca se esqueça, Ele transcende também, Ele está acima, Ele é superior a ela. Na oração do Pai Nosso você vê isso claramente. Jesus vai orar e quais são as primeiras palavras da oração? Ele diz, Pai Nosso. Pai Nosso, quando ele usa o termo para chamar Deus de Pai, ele torna Deus imanente. Puxa, Deus é meu Pai, o dono do universo é meu Pai. Ele é próximo, ele não é um estranho. Ele não fala governador que estás no céu, ele não fala isso, ele não fala soberano no céu, ele fala Pai. Então ele traz Deus, a glória de Deus, para a presença e o carinho da figura paterna. Mas logo na sequência, ele mostra que o Deus da Bíblia ele é imanente, está próximo, mas ele transcende. Ele fala, Pai nosso, que estás aonde? Nos céus. Deus é Pai, sim, mas nunca se esqueça de onde Ele está. Deus é próximo? Sim, mas nunca se esqueça da sua grandeza. Deus é Pai, mas Ele também é Rei. Essa é a beleza. O Deus da Bíblia, segundo a Bíblia nos mostra aqui no Salmo 139, é um Deus completamente diferente das demais religiões. Outra verdade que você aprende, outra implicação é cuidado com o erro do evolucionismo, está errado ali a escrita, do evolucionismo teísta. É importante que você entenda isso. Muitas pessoas às vezes não sabem lidar com isso. Existe os movimentos criacionista e evolucionista, criacionismo evolucionista, criacionista teísta, evolucionismo teísta. O criacionismo teísta é o que nós entendemos ser o certo. Criação a partir de Deus. Mas existe um movimento chamado evolucionismo teísta, que eles defendem o quê? É uma contradição até o próprio termo, porque se Deus, eles falam que Deus fez todas as coisas por meio da evolução. Então as pessoas estão evoluindo, estão se tornando cada vez melhores, elas estão sendo aprimoradas. Deus não nos fez como nós somos, nós nos tornamos o que somos. Mas o Salmo 139, Davi diz assim, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Davi não evoluiu, Davi foi feito daquela forma. Davi foi concebido, ele fala, o Criador me teceu, de forma singular. Dentro da minha mãe, o Criador me criou como alguém único.
Ele não criou lá atrás algo e soltou aí uma ameba, uma célula, e ela foi se desenvolvendo a partir do aleatório, do acaso, e nós nos tornamos o que somos. Não. Davi diz: o meu Deus é um Deus criador. Criacionismo teísta. Deus criou. Deus é soberano, onisciente, onipresente e onipotente. Está perto, mas também é rei. Está perto, mas é soberano. E ele, sendo soberano, criou todas as coisas. A outra implicação aí, tome cuidado com os enganos que as pessoas tentam passar. Creia na doutrina da eleição, predestinação e soberania divina. Davi, de maneira clara, absoluta, deixa muito escancarado aqui: nenhum dos meus dias tinha acontecido e cada um deles já estava escrito no livro da vida. Ou no seu livro, não no livro da vida. Cada um deles foi escrito no teu livro. Impressionante isso. Davi diz: eu fui escolhido. O Senhor determinou. Quando fala assim, nenhum deles havia sido acontecido e o Senhor determinou, estabeleceu. Deus não está num fórum vendo a humanidade e pensando o que nós vamos decidir para saber o que ele vai fazer ou não. Deus escolhe, Deus elege, Deus define a vida. E veja, esse é um aspecto que mexe com as pessoas. Todos os seus dias, você que está aqui nesse culto, todos eles já foram definidos e escritos. Deus determinou quanto tempo você vai viver. Deus determinou como você vai viver. Deus determinou quando você vai partir, em que família você nasceu, em que país. Deus definiu a cor dos seus olhos, a sua altura, o formato do seu corpo ou do seu rosto. Deus é soberano. Deus escolhe quem é salvo e Deus escolhe quem se perde. Esse é o Deus da Bíblia. Diferentemente de todos os demais deuses, o nosso Deus é um Deus plenamente soberano. E o Salmo 139 deixa isso muito, mas muito claro. Outra implicação muito forte nesse texto é: por um lado, você deve crer num Deus soberano, que elege, predestina e governa. Mas cuidado, porque às vezes as pessoas olham só para esse aspecto e caem num erro. Creia na doutrina da eleição, ou a doutrina da eleição, preste atenção, não anula a responsabilidade humana. E esse é o ponto de tensão que o Salmo 139 nos mostra. Davi diz que Deus o teceu, ele é criador, diz que Deus definiu os seus dias, a quantidade, escreveu cada um deles, nem existia, já estava tudo determinado. E você fala, então eu sou um robô. Então nós somos robô, eu não tenho culpa de nada, tudo que acontece é culpa de Deus, ele que escreveu. E Deus é o roteirista, eu sou só um ator nesse filme, nessa novela, então eu só faço o que Deus determinou. E então eu não tenho responsabilidade nenhuma. A culpa é de quem escreve. Só que quando você chega no final do texto, ele fala assim: Senhor, tomara o Senhor dê cabo do perverso, eles se rebelam contra ti, são seus inimigos, falam malícia. Davi não esconde que os seres humanos são responsáveis pelos que estão fazendo, a ponto de pedir Deus disciplina ele por aquilo que eles estão fazendo de errado. Davi não tem nenhum problema em dizer: Deus é soberano, elege, mas o homem é responsável. E estes daqui estão fazendo coisas perversas. Dá cabo deles, Senhor, termina com eles. Davi não diz: coitadinhos, Deus, o Senhor determinou que eles fossem maus. Davi diz que Deus elege e escolhe, mas o ser humano é responsável. E esses são os dois lados da moeda teológica. Mas parece que eles são contraditórios. Eles não são contraditórios, eles só têm uma tensão. E você não tem que explicar essa tensão, você tem que afirmar aquilo que Deus fala. Ele é soberano, sim. E o homem é responsável pelo que faz? Também. Mas eu não consigo ligar, não tem problema. Isso é uma questão com Deus. Então você é responsável pelo que você vai fazer. E Deus determinou todas as coisas. Outro aspecto que você tem, essas são as implicações basicamente teológicas do texto. Mas o que esse salmo tem a ver com a nossa vida? Então agora você tem, terminando, as aplicações pessoais do Salmo 139.
E nessas aplicações pessoais é que nós precisamos pensar um pouquinho antes de acabarmos. Em primeiro lugar, olha só, Deus, o Deus onisciente, sabe os seus pensamentos. Preste atenção, os puros e os impuros. Esse salmo deveria gerar no seu coração um pouco mais de temor. Um Deus, tu me sondas e me conhece. Sabes quando assento, me levanto, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece os meus pensamentos. E isso deveria fazer você ter um pouco mais de temor. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você pensa dele. Deus sabe o que você pensa a respeito da palavra dele. Deus sabe o que você pensa a respeito da igreja dele. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quando seus pensamentos são nobres, louváveis. E sabe quando seus pensamentos são impuros, são maus. Quando você tem pensamentos de ira, de lascívia, de cobiça. Quando você maquina o mal contra alguém. Esse é o Deus da Bíblia. De modo que aí na sua casa ou no culto coletivo, quando você chega para cultuar a Deus e vai abrir a boca para falar alguma coisa, Deus não está preocupado com a sua boca, Deus está preocupado com o seu coração. É claro que a sua boca importa, mas tome cuidado. Às vezes você fala, Senhor, eu te amo, mas o seu coração está longe dele. Às vezes você está no culto, está ouvindo uma mensagem, seus pensamentos estão longe. Talvez você esteja sentado aí agora e pensando no amanhã, pensando nos problemas. Ah, eu tenho isso para resolver, tenho aquilo para resolver. Os seus pensamentos voam. Deus conhece os seus pensamentos. Tome cuidado. Outra aplicação pessoal desse salmo. Deus onisciente sabe os pensamentos, cuide deles. Outra verdade é que Deus é onipresente. Deus está perto quando obedecemos e quando pecamos. Ele sabe o que vemos, não é? O que vemos ou o que fazemos no celular, no computador. Deus sabe onde vamos ou com quem nos encontramos, mesmo que seja em segredo. Você nunca está só, mesmo que você se sinta assim. Deus está com você. Segundo aspecto prático para você é Deus, um Deus que é presente o tempo inteiro, você não tem como fugir dele. Então, quando você vai fazer algo errado, não adianta fechar a porta do seu quarto. Não adianta fechar a porta do escritório, do carro, do banheiro, da sala. Deus está presente. Paulo diz, perto está o Senhor, andem com equidade. Ele está muito perto. Quando você está vendo sozinho algo no celular e você acha que ninguém vê, que ninguém sabe o que você está acessando, vendo, curtindo, se você acha que ninguém tem conhecimento do que você posta, do que você escreve, daquilo que você assiste, que você gosta, Deus, esse Deus, vê tudo isso, está presente ali. No momento em que você vai praticar a coisa mais errada, Deus está com você. Quando você obedece ou quando você erra. Mas esse não é só um aspecto que devemos olhar de ponto negativo. Ah, então, pastor, Deus está sempre perto, tem que tomar cuidado, tenho medo dele. Existe um aspecto positivo. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Ah, estou com medo de ficar em casa sozinho. Sozinho? Aprenda com esse salmo, você nunca está sozinho. Ah, eu estou no hospital. O crente está internado no hospital, está sozinho. Não, ele não está sozinho. Estando ciente ou estando inconsciente. Estando no meio de uma tempestade, no meio de um lugar inóspito. Seja onde for, Deus está contigo. Mesmo que você se sinta só, você não está. Essa é uma aplicação positiva desse salmo. E o último aspecto, já que Deus é onisciente, sabe dos pensamentos, é onipresente, está sempre perto. Deus é onipotente, o salmo termina dizendo que Deus pune, mas também Deus salva. Nunca se esqueça disso. Quando você ver os seus inimigos, quando você estiver triste, bravo com eles, lembra
Deus um dia vai puni-los. Deus dará cabo dos homens maus, das mulheres, da humanidade perversa. Mas o mesmo Deus que dá cabo também é um Deus que salva. De modo que se hoje você me assiste ou vai me ouvir depois e você não sabe, não conhece a pessoa de Jesus Cristo, saiba de uma coisa: a sua eternidade será definida a partir da sua escolha pessoal a respeito de Cristo. Se você não é salvo por Ele, se você não crê nele, se você nunca se arrependeu dos seus pecados e não confiou sua vida a Ele, saiba que um dia Deus irá punir você com todo o rigor, porque Ele também é Senhor sobre o inferno. Mas se você reconhece os seus pecados e crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Deus que veio ao mundo e se tornou homem para morrer como nosso substituto, então você tem que saber que Deus salva. Ensine isso para as pessoas, ensine isso na sua casa. Ore pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos seus filhos. Clame a Deus por salvação. Salmo capítulo 2 diz: beije o filho antes que ele se levante na sua ira. Logo, logo o Senhor volta. Que Ele encontre cada um de nós preparado, prontos para abraçá-lo como filhos que voltam para casa e não como condenados diante de um juiz. Vamos orar. Deus te abençoe. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Ele. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor mais uma vez o texto que ouvimos. Nos ajuda a não desperdiçar a chance de aprendizado. Assim como Davi pediu, sonda-nos, nós também pedimos. Vê se há em nós um caminho mau. Guia-nos, Senhor, para o caminho eterno. Esse salmo deixa bem claro: existe um caminho que conduz à eternidade. E nós só acertaremos esse caminho se formos guiados pelo Senhor. Santifica nossa conduta, santifica as nossas famílias, nos ajuda a levar a verdadeira luz a este mundo que vive em trevas. Mas antes de levarmos a salvação, falarmos do amor de Deus, que cada um pessoalmente possa ter resolvido essa questão com o Senhor. Porque um dia o Senhor vai punir essa humanidade e vai levar para si aqueles a quem o Senhor determinou. Obrigado pela sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós queremos terminar esse culto com um pós-lúdio. Deus guarde vocês. Um último convite aqui na sexta-feira, às 19h30, nós temos uma noite de oração. Venha, vamos clamar a Deus por um avivamento no coração dos crentes. Se você está bem de saúde, se você não tem nenhum sintoma gripal, você não teve nenhum contato com alguém que esteja assim, e você estiver aqui em Bragança, vem orar. Sexta-feira, às 19h30, na nossa igreja. Deus abençoe você, que a graça de Deus cubra sua família. Vamos descansar na graça do Senhor.